título da nossa mensagem é Vida e Vida para Todos Sempre. E o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, todos nós. O resumo do Evangelho de Nosso Senhor, que é João 3,16. Eu acredito que, se nem botasse aí, mas na tela, todos nós, com toda certeza, iríamos recitá-lo aqui, cantá-lo, em prosa, em poesia, esse versículo tão conhecido e tão maravilhoso que ele é, que é João 3,16. Então, no 3, vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Queridos, olha, não são poucas as pessoas que estão terrivelmente com medo da morte. Não são poucas. E sabe por quê? Porque não sabem elas o que espera atrás da porta, a porta da morte. E dentro delas, dessas pessoas, existe uma grande luta com o medo da morte. Dentro delas, dessas pessoas, existe uma grande incerteza pós-morte. E sem dúvida alguma, essas pessoas têm o por certo que nunca ouviram falar as palavras que a Bíblia relata quanto ao que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo maravilhoso, e que muitas vezes pregadores o deturpam com prosperidade financeira e tantas outras coisas. Mas quando na verdade aqui está falando da vida eterna, da salvação dos nossos pecados. O que Deus preparou somente para aqueles que o amam. E tais pessoas, queridos, amedrontadas, ainda que tivessem ouvido estas palavras, ainda que elas tivessem, como talvez hoje alguns estejam nos ouvindo aqui e através do nosso vídeo, da nossa live. Então, ainda que elas tivessem ouvido estas palavras da verdade, tem muitas pessoas que as ouvem, mas não as entendem. E sabe por quê? Porque para elas essas palavras lhes são loucura. E, portanto, elas não podem entendê-las. Afinal, somente o que é espiritual pode entender essas palavras. Ou seja, somente aqueles que amam a Deus. De fato, todos nós tememos o desconhecido. E é uma verdade. Muitas vezes, quando não sabemos das coisas e vamos enfrentá-las, isso nos traz medo. Mas a Bíblia nos diz que a sepultura, ela não é o fim para o ser humano, e isso para todo ser humano, quer ele creia, quer não creia, não é o fim dele. Porque a sepultura, segundo a palavra de Deus, é o início da eternidade. A questão é saber qual eternidade. Qual ela? A Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Entretanto, a Bíblia também diz que quem não obedece, portanto não crê no Filho,
não terá vida eterna, mas morrerá eternamente, condenado a viver para sempre sob a ira de Deus. Você pode, isso não são palavras minhas, você vai encontrar lá em João capítulo 3, versículo 34, no finalzinho do capítulo. Queridos, os filhos de Deus, adotados pela fé em Cristo, não precisam temer a morte. Os filhos de Deus, não. Pois nosso Senhor não os deixou com espírito de desespero, antes um espírito de esperança. Afinal, Deus é a fonte de esperança. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 15, versículo 13. O apóstolo Paulo diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho de João, de forma profunda e sublime, este Evangelho nos fala sobre a eternidade, meus irmãos. Jesus fala aos seus discípulos que estava indo embora, certo momento. Lá em João capítulo 13, no versículo 33, Jesus está ali reunidos com seus discípulos, ele diz: meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Então Jesus os estava preparando os seus discípulos. E preparando para quê? Para a sua morte que estava por vir. A sua morte na cruz. Porém, aqueles discípulos, eles não conseguiam entender o que nosso Senhor Jesus Cristo lhes falava. Nosso querido irmão Pedro, sem entender nada, ele pergunta a Jesus: para onde o Senhor vai? Versículo 36, do mesmo capítulo de João 13. Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Porém, em seguida, Jesus fala aos seus discípulos e fala palavras maravilhosamente graciosas. Já agora no capítulo 14, dos versículos 1 ao 4, quando Jesus diz: mas não se aflijam com isso, somente creem em Deus, o Pai, e crer também em mim, o Filho, pois vou para o Pai, e lá existem muitas moradas, e dessa forma, indo eu, prepararei morada para vocês. Assim, no tempo certo estabelecido pelo meu Pai, antes da fundação do mundo, eu virei buscá-los, para viverem comigo para todo sempre. E Jesus, como que terminando o versículo 4, ele diz assim, aqui nas minhas palavras: e diferente de muitos outros, vocês já sabem o caminho para onde eu vou. Queridos, tais palavras reveladoras de Cristo, e como há pouco falei, palavras maravilhosamente graciosas, podemos imaginar como que Jesus lhes falasse àqueles homens: queridos, olha, nesse mundo nós não temos morada permanente, mas lá na casa do meu Pai será o nosso lar, onde estaremos juntos para sempre, para todo o sempre. Louvado seja o Senhor. E Jesus explicou aos seus discípulos naquele momento, não os deixou sem explicação, mas ele explicou como eles chegariam a esse maravilhoso lugar de habitação e habitação eterna. É quando Jesus fala, aquele verso diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim.
todos quanto creem nessas palavras do nosso Senhor, têm a promessa de um lar eterno, queridos. E, portanto, tem também a viva esperança que estarão com o Senhor para todo sempre. O céu, ou seja, a eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo, é uma incógnita, é uma dúvida, e grande dúvida para inúmeras pessoas. Muitas, mas muitas mesmo, milhares ou milhões de pessoas. É uma incógnita, é uma dúvida para elas. É um grande mistério. Em seus pensamentos, estas pessoas, esses bilhões de pessoas, se perguntam se o céu está para além das nuvens. O céu é ali, depois das nuvens. Ou então elas perguntam, não, o céu então, se não é lá, então o céu descerá para a terra? E eu creio que a afirmação sobre onde é o céu, a afirmação correta que nós podemos falar é que o céu fica onde Jesus está. Aonde Jesus está é o céu. Assim sendo, quando a vida terrena de todos quanto amam a Deus, por crerem em seu Filho, quando essa vida terminar, e por acaso ao perguntarem para onde estes filhos de Deus foram, a nossa resposta como cristãos, pela vida desses irmãos cristãos, é que estes todos estão com Jesus. Com Jesus. Agora a pergunta diante disso é: você, eu, nós, para onde iremos quando a nossa vida terrena chegar ao fim? Você sabe para onde vai? Você tem certeza disso? Você tem convicção do lugar para onde você vai? Porque, gente, eu já tenho falado com muitas e muitas pessoas que dizem: eu sou evangélica batizada, faço parte da igreja tal, sou crente há tantos anos. Mas quando chega nessa pergunta, ele diz: não, eu não sei, aí é com Deus. Deus é quem sabe, não sou eu. Deus é quem sabe. Quando, na verdade, aqueles que amam a Deus sabem o que Deus preparou. Se nós somos aqueles que amam a Deus de fato e de verdade, nós sabemos o que Deus preparou para nós. E o que Deus preparou a nós foi uma vida para vivê-la por toda a eternidade, ainda que morramos. O fim da vida de um salvo é a chegada ao destino supremo, que é encontrado só e somente só em nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro lugar, por mais belo que possa ser, poderá superar, poderá sobrepujar este lugar supremo e maravilhoso que nosso Senhor preparou para todos que o amam. Você pode já ter feito viagens maravilhosas. Você pode já ter visto paisagens lindas por onde quer que você ande. Mas nada é igual, nada se compara, nem um pouquinho com o destino supremo, que é encontrado somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, no versículo 23 de João 14, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que quem me ama faz o que eu ordeno. E Ele completa o final do versículo e diz: meu Pai o amará e nós viremos morar nele.
E queridos, neste contexto de João 3,16, no contexto de todo o capítulo, temos aí a figura, um personagem de um religioso fariseu chamado Nicodemos. E esse fariseu religioso, ele havia ouvido falar sobre Jesus, e sobre o que ele ouviu falar de Jesus o levou a uma grande curiosidade. E, portanto, ele ficou muito interessado em ir ao seu encontro e ver o que o Senhor tinha a lhe falar. E assim o que ele faz? Ele busca Jesus e vai buscá-lo na calada da noite. Em João 3, versículo 2, diz isso. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, ou mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Nicodemos, queridos, ele chegou a Jesus de forma bastante respeitosa, como vimos. Ele chegou elogiando Jesus Cristo. Ocorre que nosso Senhor, quando começa a interagir com Nicodemos, ele o faz com um assunto completamente diferente, mencionado por Nicodemos. O que Nicodemos estava falando, Jesus vai com outra história. Evidentemente porque Jesus sabia o que tinha no coração daquele homem. E vejamos o que Jesus diz, o versículo 3 de João 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. De fato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele chega lá, diz: mestre, tu és o cara, tenho ouvido falar muito de você, você tem parte com Deus, e eu sei que você veio aqui para nos ensinar, porque os sinais que você tem feito é prova que Deus está com o Senhor. Ele não disse: os sinais que você tem feito é prova que você é o Messias, o Salvador, a quem nós esperamos. Não. Aí diante disso Jesus vai, ele esperando Jesus dizer alguma outra coisa, Jesus disse: Nicodemos, é preciso que você nasça de novo, senão você não entra no reino de Deus. E Nicodemos ali, sem entender nada, ele indaga sobre como pode um homem velho nascer de novo. Versículo 4. E Jesus continua a lhe falar, versículos 5 e 7. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. E o versículo 7, Jesus vai e diz: portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. E Nicodemos continua completamente confuso, com a cabeça embaralhada com tudo aquilo, sem nada entender. E isso tudo devido ao quê? À sua incredulidade, à sua carnalidade. Nicodemos não era espiritual, ele era religioso, mas não era espiritual. E dessa forma, ele reage em plena e incrédula admiração no versículo 9, quando ele diz: como pode ser isso? De novo essa história de nascer de novo? E a resposta de Jesus foi uma pergunta confrontante. No versículo 10. Você é mestre e respeitado em Israel e não entende essas coisas? E Nicodemos, queridos, ficou espantado e completamente perplexo. Pois afinal, se Jesus tivesse dito a uma outra pessoa, qualquer outra pessoa, tipo o grande e miserável pecador Zaqueu, ou mesmo a outra pecadora desprezível, tal como a mulher samaritana, tudo bem. Seria bastante compreensível. Porém, Jesus estava falando com ele. Ele quem? Nicodemos, o fariseu. Ele quem?
um doutor em teologia, um mestre da lei, um cara que sabia as Escrituras. Contudo, nosso Senhor lhe disse que todas essas qualidades não eram suficientes para ter acesso à vida eterna. E sendo assim, nosso Senhor Jesus Cristo vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, você pode ser tudo isso, mas é necessário que você nasça de novo. Nicodemos sabia muita coisa sobre Bíblia, digamos assim, sobre as Escrituras, Pentateuco. Nicodemos conhecia todas essas coisas. A única coisa que ele não conhecia era o Deus de quem ele tanto falava. E essa expressão nascer de novo, dita por nosso Senhor Jesus Cristo, tem deixado muitíssimas pessoas completamente admiradas, assim como Nicodemos ficou. Essa expressão tem uma compreensão muito profunda. Porque nascer de novo significa nascer do alto. Isto é, significa nascer na família de Deus. E todos os seres humanos existentes no mundo, todos, são criaturas de Deus. De fato, todos nós somos criaturas de Deus. Entretanto, nem todas as criaturas de Deus são filhos de Deus. Não é. Aqueles que nasceram apenas uma vez, ou seja, o nascimento físico, um dia esses vão enfrentar, como todo ser humano, a morte física e espiritual, o que a Bíblia chama de segunda morte. Mas aqueles que nasceram duas vezes, de forma física e espiritual, só sofrerão a morte física. E sabe por quê? Porque é promessa daquele em que cremos, que ressuscitarão para a vida eterna. Só podemos fazer parte da família de Deus como filhos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem outra forma. Só escapamos da segunda morte e morte eterna, mediante a graça de Deus. Porque, queridos, somos salvos pela graça, amém? Mediante a fé em Cristo, amém também? Fé essa que não vem de nós, mas outra, amém? E é Deus que nos dá essa fé, amém? É isso que a Bíblia diz. E nós não somos salvos pelo que fazemos, não é pelas nossas obras, mas sim pelo que Cristo fez em nós e por nós, amém também? Assim, queridos, mediante essa fé em Jesus, agora já não somos mais simplesmente criatura, mas agora somos criatura de Deus em Cristo. Portanto, somos agora filhos por adoção pela fé, e a fé no nome de Jesus Cristo. E assim fazemos parte da família de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. O versículo 10 de Efésios 2 vai dizer isso. Mediante a fé que o Senhor nos deu, que gerou em nós a capacidade de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a capacidade de olhar para os nossos pecados e saber quem somos, miseráveis e desgraçados pecadores, merecedores tão somente da ira de Deus e do inferno. Então, mediante tudo isso que acontece, sabendo nós que não é pelas obras, não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez em mim, aí o versículo 10 vai dizer: agora sim, agora vocês são criaturas de Deus em Cristo, ou seja, agora vocês passaram a ser filhos, adotados, para a prática das boas obras. Então Nicodemos, embora sendo um religioso, nada entendeu do que Jesus lhe falou. Como tem muita gente vindo para a igreja todo domingo e não entende nada do que Jesus está falando.
Todo domingo. Já foi batizado, já tudo, mas não entende. Não entende, não compreende e nem aceita. Na verdade, Nicodemos, ele só conseguia enxergar a vida humana e Jesus falava da vida espiritual. Como um teólogo que ele era, com toda certeza ele havia tomado ciência das palavras no versículo de Ezequiel, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26 tem outro versículo glorioso, que diz: eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, assim como muitas pessoas ainda hoje leem esse versículo de Ezequiel, como também leem o versículo de João 3,16, como também leem outros versículos, tal como Efésios 2, o versículo 8, 9 e 10, mas não entendem. Sabem até decorado. Tem até aqui na mente, mas não desceu no coração. Não importava o quão intelectual e estudioso era Nicodemos, ainda assim lhe faltava uma coisa, e uma substancial coisa. Lhe faltava uma condição para entrar no reino de Deus, e uma condição sine qua non, ou seja, sem isso não tem como, está de fora, não está dentro, não entra no reino dos céus. Não recebe os benefícios do amor de Deus representado em Cristo na cruz do Calvário, ainda que creia que Cristo é o Filho de Deus. Mas se não nascer de novo, pode ser o que for. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser crente de 150 anos de idade, pode ser ministro de louvor. Não importa. De toda forma, assim como Nicodemos, todos esses precisam nascer de novo. Nascer de novo. Assim como era demais para Nicodemos entender sobre o novo nascimento, tem sido difícil para a grande parte da humanidade, e muitos desses que têm essa dificuldade de entender, muitos morreram e estão morrendo sem entender o que é o novo nascimento. Da mesma forma que imaginamos o que deve ter passado na mente de Nicodemos, assim tem sido na mente de muitos outros quanto às palavras de Jesus, lá em João 3,16 e 17, quando o Senhor diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Muitos, e não são poucos, muitíssimos, confundem que esse amor sobre o mundo todo traz somente um efeito positivo da salvação, concedendo a todas as pessoas a salvação indistintamente, sejam elas quem forem. O que isso vai implicar na salvação universal. Como tem um bocado de pastor escambau, servo de Satanás, me perdoe, pregando por aí afora. Não se preocupe, no final vai dar tudo certo, porque afinal de contas Deus é amor. Deus é. Mas Deus é justiça.
As pessoas esquecem que há uma condição para não mais morrer e ter a vida, e vida para todo sempre. Tem uma condição. E essa condição é que tem que crer, senão não nasce de novo. E esse crer, queridos, é algo profundamente, vou ser redundante, profundamente profundo. Não é um crer qualquer, eu creio que amanhã não vai chover. Não, não é isso. Eu creio que vai dar tudo certo, aquilo ou aquilo outro. Não é isso. Esse crer é um crer mais profundo. E esse crer, ele implica numa fé. E fé essa que além de salvar, escute bem isso. Essa fé, ela além de salvar, ela transforma. Ela muda. Então não é um crer qualquer. Não é o crer porque meu pai disse, porque minha mãe disse, porque meu noivo disse, porque minha noiva disse, meu marido. Não. Não é um crer porque eu sei a Bíblia toda, não é um crer porque eu já sei de muita coisa, porque eu participei de discipulados e discipulados. Não é um crer que está implicante com a questão do batismo, não é. Não é um crer que traz para a gente um resultado somente porque participamos da ceia, embora todas essas coisas sejam ordenanças do Senhor. Mas é um crer muito mais profundo. E como eu falei agora, é um crer que implica numa fé, e numa fé que transforma, que muda. Uma fé que faz com que ocorra um novo nascimento. A velha criatura passa pelo processo da metamorfose e torna-se agora nova criatura. E a Bíblia não deixa indícios do que aconteceu depois desse encontro. Porque Nicodemos vai embora. Mas o apóstolo João, ele nos relata no capítulo 7, versículo 33 e 34, que posteriormente, em meio aos líderes judeus, houve uma discussão entre eles a respeito de Jesus Cristo. E a discussão o motivo era porque nosso Senhor havia dito que iria embora e que não poderiam eles ir para o lugar onde ele estaria. Vocês não irão. E diante disso, os fariseus perguntaram uns aos outros se havia em meio a eles algum que cria em Jesus. Está no versículo 48. Porque chegaram os soldados que foram lá prender Jesus. E quando chegou lá, ficaram estupefatos, admirados com a fala de Jesus, com seus ensinos, com suas doutrinas, como muitos assim ficavam admirados com tanta sabedoria. E quando chegaram lá, foram dizendo, olha, aquele homem, ele é diferente dos outros, ele tem uma diferença, ele é diferenciado. E eles disseram, vocês foram enrolados por ele também? Os líderes judeus. E as escrituras relatam que o fariseu Nicodemos estava ali naquele lugar. E em meio aos líderes e fariseus, Nicodemos defendeu Jesus. O versículo 7, o capítulo 7 ainda, e o versículo 47 ao 51 diz assim. Isso os líderes falando e diziam, vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele,
As multidões ignorantes o seguem, mas eles não têm conhecimento da lei, são amaldiçoados. O versículo 50, então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Ele já entra em defesa. Ao final, as palavras de nosso Senhor trouxeram luz ao coração em trevas de Nicodemos. Não naquele momento, mas posteriormente. E mais tarde, um pouco mais tarde, depois que Cristo foi morto, nós vamos ver e encontrar Nicodemos mais uma vez aparecendo. E agora, como falei, após a morte de Jesus na cruz, e ele aparece, sabe como? Requerendo, diante de Pilatos, o seu corpo para sepultá-lo. Quando ele segue para lá com José de Arimateia, e o faz, sabe como? Trazendo nas mãos 35 litros de óleo perfumado com mirra e aloés para usar no preparo do corpo de Jesus para o seu sepultamento. E isso, querido, ocorre quando a maioria dos discípulos de nosso Senhor tinham abandonado o Senhor. No entanto, Nicodemos havia nascido de novo e estava cuidando do corpo do seu Senhor e Salvador. Quem é nascido de novo não vive no anonimato. Ele ressurge, ele aparece. Quem é nascido de novo não fica na omissão de falar de Jesus. Quem é nascido de novo não se envergonha do nome de Jesus Cristo. Quem é nascido de novo fala sobre Jesus com coragem, porque precisou coragem desse homem, como um fariseu que era, como um líder religioso, como um teólogo. Ele se levanta e vai em busca do corpo do Senhor e Salvador, aonde ele poderia sofrer e deve ter sofrido grandes retaliações. Mas o nascido de novo, ele não vive amedrontado. Ele tem medo, mas não vive amedrontado de uma forma tal de se acovardar. Mas infelizmente, muitas são as pessoas que nunca pensam sobre a vida eterna. A vida eterna para essas muitas pessoas é mais um conto da carochinha, é um factoide. Portanto, queridos, como ministros do Evangelho, nós como embaixadores de Cristo neste mundo, nós temos que falar sobre salvação das almas. No entanto, é necessário também falarmos porque precisamos dela. Porque tem muita gente que olha para João 3,16 e diz: salvar, mas salvar de quê? Eu não preciso ser salvo. Quantas vezes eu olhei para as pessoas que me traziam esse versículo e tantos outros, e disse: mas olha, quando eu não dizia, eu pensava, mas eu sou um cara até bom, para que eu preciso ser salvo? Salvo precisa aquele bandido, aquele pedófilo, aquele assassino, aquele ladrão. Esse precisa ser salvo, porque esse é ruim. Não, todos nós somos ruins, maus. A salvação que o pior dos piores criminosos precisa e necessita
nós também precisamos e necessitamos. Se não fosse a graça de Deus, lembre-se disso, bote isso em mente. O inferno, que é aquele que você pensa que é uma pessoa boa, que Deus talvez tenha um lugar para ele lá, ainda que ele não creia, ele vai para o mesmo inferno que o pior dos piores criminosos. Ele vai para o mesmo inferno que Adolf Hitler foi. Mas o grande problema é que a gente embuta na cabeça que ruim é só Adolf Hitler. Ruim é só aquela turma que está lá no Roja, ou então na Máxima, penitenciária Máxima. Ruim só são esses. Ruim é só são esses traficantes. Não! A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e por isso estamos destituídos, separados da glória de Deus, aquém do padrão da sua glória. Todos nós. Então precisamos falar sobre recebermos de Deus a vida eterna no céu. Mas temos que falar sobre outro lugar eterno que Jesus chamou de inferno. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, a conversa toda vez é essa, dentro dos cultos, vai pregar, fala de inferno. Quem mais falou de inferno na Bíblia Sagrada foi Jesus Cristo. E o inferno não é um lugar que podemos chamá-lo de casa. Tampouco é um lugar de descanso, de paz. O inferno não é só o cemitério, não. Inferno é uma profunda opressão de tristeza, de choro e sofrimento. Ou seja, é por isso que a Bíblia fala sobre ranger, choro e ranger de dentes. O inferno tem como destaque, sabe o quê? A mais densa de todas as trevas. E sabe por quê? Porque é exatamente lá onde Jesus não está. João 8:21 diz assim: mais tarde Jesus lhe disse outra vez, eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados, não podem ir onde eu vou. Será que essas palavras de Jesus, elas servem para nós? Este é o maior e mais terrível, angustiante pesadelo que experimentarão todos quanto rejeitam a Jesus. E qual é o pesadelo? Viver a eternidade longe do Filho de Deus. Agora, para quem conhece a luz, tal coisa é inimaginável. Porque por misericórdia e por graça, Ele nos livrou desse sofrimento infernal. O inferno é de fato mais terrível, o mais terrível e eterno castigo para o pecador. Tem muita gente que diz, está sofrendo porque faz isso, está pagando. Se fosse só isso. Tem uns doidão que dizem, né, religiosos que dizem, está com câncer, é pecado. Se o resultado do pecado fosse somente um câncer, era bom demais. E há quem diga que o inferno não é tão ruim assim.
E sabe por que alguns dizem isso? Porque dizem que quando o diabo lhes proporcionou momentos prazerosos enquanto estiveram aqui no mundo, então, sendo assim, lá no inferno não vai ser tão ruim assim. Porque quantos momentos prazerosos o diabo preparou para nós aqui nesse mundo? Não é verdade? E tem preparado. E as armadilhas estão aí. É por isso que a palavra diz, vigie e ore. É por isso que a palavra diz, aquele que pensa que está em pé, abra o olho, porque senão é pé do vidro no chão. Aliás, já está no chão. Então ele está preparando tudo aí. Aí tem pessoas que dizem, olha, né, noutra vida, uma vida sem Cristo. Aí diz, olha, é bom. Tudo isso que ele me preparou me trouxe muito prazer. Eu não tenho o que reclamar nessa. Quantos vocês conhecem aí que não tem Jesus e dizem assim, eu não tenho o que reclamar da minha vida é boa demais. Eu tenho isso, tenho aquilo. Eu tomo minha cachaça, fumo minha maconha. Né? Eu tenho minhas mulheres, eu tenho isso, eu tenho meus homens. Né? Eu tenho meu dinheiro. E as pessoas se entendem que se é isso que Satanás está me oferecendo, então, olha, é prazer, então lá no inferno não vai ser, deixa eu ir para o inferno, então. Contudo, é preciso que essas pessoas que pensam assim, elas entendam que o diabo não está no governo do inferno. Ele não manda lá, não. Ele nem lá está. E nem lá ele entra. Ele não é dono de lá. Quem tem a porta de lá é o mesmo que tem a porta do céu. A Bíblia diz, isso aí é fato, que ele é o príncipe, ou governante, dependendo da sua versão, do mundo. João 16:11 diz isso. E desde sempre ele está condenado. Ele foi condenado. Contudo, aqui no mundo, o diabo ele conquistou e vem conquistando muitos corações aonde ele já fez morada, aonde ele mora lá. Aqueles a quem ele oprime, que ele os tem por possessão. Aqueles que eles têm amarrado, acorrentados, escravizados pelo pecado e por ele. Então ele tem conquistado muitos corações e faz morada neles. No entanto, o diabo sabe qual será o seu fim. E o fim do diabo é o inferno. Mas enquanto para lá ele não vai, ele quer rebanhar um número maior possível de pessoas para lhe fazer companhia. Não tem aquelas partidas de futebol, né, Gabriel? Aí está lá o cara, pá, o cara vermelho. Aí o cara fica fazendo confusão ali. Para quê? Para ver se leva um do adversário, para ver se fica empate. O diabo, o cartão vermelho do diabo, ó, desde a eternidade. E ele só está rebanhando um povo maior, para ele levar junto consigo. Para chorar e ranger os dentes junto com ele. Ele já sabe o que lhe espera. E ele quer levar mais. A Bíblia diz que o inferno, que o fogo eterno, foi preparado para Satanás e seus anjos. Mateus 25:41. E Jesus, que tem as chaves da morte, do lugar dos mortos, ou seja, o inferno, é Ele quem manda na história. E aí vai depender em quem você crê, ou em quem você não crê. Se você crê, escapa. Se você não crê, está dentro. E dentro do inferno. Você pode ser o religioso que for. Você pode ser a pessoa mais intelectual, biblicamente, teologicamente falando.
Você pode ter uma tradição dentro da sua casa, dentro da sua família, religiosa de séculos. Isso não lhe salva. Essas pessoas precisam entender que o diabo não é o dono do inferno. Lá não é a casa, não é a sua casa, mas é o lugar da sua condenação. O Evangelho, queridos, é a carta de amor de Deus para nós miseráveis pecadores. O Evangelho é o chamado de Deus, por meio do sacrifício do seu Filho, a nós condenados pecadores e chamado à salvação. O Evangelho, ele é o anúncio do amor de Deus, para que todo que nele creia não morra, mas tenha vida eterna, tenha vida para todo sempre. Assim, para todo que crê em Jesus, não há mais condenação. Sua vida não está mais condenada. Entretanto, quem não crê em Jesus já está condenado. E não é pastor Sérgio que diz isso. É Jesus Cristo. E dentro de todo aquele momento vivido junto com Nicodemos, aonde ele fala em João 3,16, que quem crê será salvo, ainda que morra, viverá eternamente. Mas fala em João 3,18, no versículo 18, se você crer, será salvo. Mas se você não crer, já está condenado. Não vai ser não, já está. Um dia como salvos, se você entende que é um salvo, que Deus lhe gerou essa convicção no seu coração por pura misericórdia e graça. Um dia, quando menos esperarmos, chegará uma mensagem do céu direto aos nossos corações. Eu creio assim. E nessa mensagem estará escrito: o Pai te chama para vir para casa. O dia maravilhoso. E essa mensagem, ao chegar na vida daquele que verdadeiramente é salvo, essa mensagem não vai ser recebida com um medo aterrorizante. E agora? Não. E sabe por quê, querido? Porque quem conhece a Cristo não tem medo de morrer. Não é que ele queira morrer, mas ele não tem medo. Porque ele tem convicção que a morte foi vencida pelo seu Senhor e Salvador. E agora a morte já não é seu inimigo maior. Para quem crer no Filho unigênito de Deus, morrer é ir para o lar. E todo aquele que um dia morrer no Senhor, jamais pensará em voltar a viver nessa vida no mundo. Quem um dia nasceu de novo, não quer viver nesse mundo. Quem um dia nasceu de novo, ele quer viver no seu lar celestial. O que ele anseia é isso. O que ele quer é isso. Enquanto o propósito de Deus não se consumar em sua vida nesta terra, mas aqui o que ele quer é estar com Deus. Não à toa o apóstolo Paulo disse aos Filipenses que partir e estar com Cristo é muitíssimo melhor. O grande problema é que tem a igreja neste mundo. E uma boa e grande parte dessa igreja não pensa assim. Não pensa.
não acha que partir e estar com Cristo é melhor do que viver nesse mundo. Mas ao contrário, querem viver neste mundo. E Cristo, vai esperando aí, vai dando um ano aí para frente, porque o bom é aqui. Inclusive, a Bíblia nos diz que não somos desse mundo. A Bíblia nos diz que nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. E vivemos em busca de um dia irmos para o nosso lar celestial, que é o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já fez alguma viagem assim, um passeio? Aí passa um dia, passa 2 dias, passam 2 dias, passam 3. Aí no terceiro dia, eu não sei, comigo acontece isso. Eu digo, ô, vontade de ir para casa. Tá bom. Está bonito, o turismo está sendo feito, está uma maravilha, todo mundo rindo, se alegrando, comendo. Mas a vontade que tem é de voltar por lá. Quem já um dia assim, quando volta por lá, vem de uma viagem, chega em casa e diz, olha, viajar é bom, mas voltar e estar em casa é melhor. Assim é a vida do cristão nesse mundo. Viver aqui a gente vive e tenta viver o melhor para a glória de Deus. Mas melhor é ir para o nosso lar e o nosso lar celestial. É isso que um verdadeiro nascido de novo tem que sentir no coração. É esse anelo para ouvir as trombetas tocando. E é por isso que é impossível que alguém venha verdadeiramente conhecer a Cristo e depois se arrepender. Se arrepender de ter conhecido Cristo. Se esse está assim, é porque ele nunca conheceu a Cristo. Esse sempre vai estar ouvindo de Cristo. É necessário que você nasça de novo. Ministério de Louvor. É possível que você nunca tenha se entregado a Deus, que você nunca tenha nascido de novo. E eu oro a Deus que seja hoje, que seja nessa noite, esse dia na sua vida. Eu oro que você faça isso agora. E eu oro para que você não se demore. Se você se entregar a Cristo, você estará onde Ele está. Porque Ele estará com você. Mas se não se entregar a Ele, você estará fadado, destinado a estar onde Ele jamais estará. E queridos, e lá é lugar de grandes e densas trevas. Lá é lugar onde haverá muito choro, muito sofrimento e muito ranger de dentes. Lá é o inferno. Minha oração minhas orações, quantas têm sido, dia após dia, noite após noite. A minha oração é que você resolva, e resolva hoje, a questão mais importante de sua vida. Qual é a questão? Não é nosso, é o novo empreendimento. Não
não é a sua formação universitária. Não. Não é o seu casamento. Não, não é. Mas a questão mais importante da sua vida e da minha vida é onde nós vamos passar a eternidade. Oh, como é triste. Domingo passado eu falei que as pessoas ficam muito enraivecidas quando nós falamos sobre isso, sobre salvação e sobre condenação, sobre céu, mas também sobre inferno. Mas infelizmente o evangelho é esse, não tem outro. E quando falo sobre isso, eu não falo com alegria no coração. Quando eu falo sobre condenação, sobre pecado, sobre ruína espiritual, não, eu não me alegro. Eu não tenho alegria, mas eu tenho tristeza. Quando eu vejo pessoas rejeitando a Cristo, colocando num Cristo, um Cristo do jeito que quer ter, como é triste. Saber que as pessoas não estão pensando na vida eterna, no que vai ser amanhã. Mas que hoje eu oro para que elas pensem nisso, onde irão passar a eternidade. E eu oro mais ainda, para que sua decisão seja por crer, seja por amar a Cristo, para que dele venham receber vida e vida para todo sempre. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um de vocês. Vamos louvar ao Senhor.